A paz do Senhor, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Vamos para a penúltima lição do nosso trimestre, né? E eu vou ser bem rápida com vocês, porque o nosso tempo, como sempre, é curto. O nosso tema de hoje é a crucificação e a ressurreição de Cristo, que se encontra lá no livro de João, no capítulo 19, no versículo 16 ao 18, e no capítulo 20, do versículo 11 ao 18. E aí eu vou ler para vocês esses versículos e vocês acompanham. O do capítulo 19 diz o seguinte, versículo 16. Então, entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. No capítulo 20, é a partir do versículo 11 até o 18, que diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhes: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então, a nossa lição ela fala sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Todo mundo já ouviu falar sobre a crucificação, de como foi que aconteceu, e todo mundo também já ouviu falar sobre a ressurreição. E o que foi que eu fiz nessa lição? Eu separei alguns pontos bem interessantes, tem vários pontos interessantes, vários pontos importantes na lição, e sobre a crucificação e ressurreição de Cristo. Porém, eu separei alguns que foram sete pontos, que eu achei bem legal para a gente poder discutir um pouco, né? E a partir do nosso primeiro tópico, o primeiro ponto importante que eu separei foi: Jesus, ele esteve aflito. Na nossa lição diz assim, ó: Após a intercessão, Jesus foi ao jardim Getsêmani para ali falar com o Pai. Jesus estava muito aflito. Jesus estava aflito. O que isso quer dizer? O nosso primeiro ponto é: Jesus, quando ele veio ao mundo para se passar como homem, para viver como homem, como eu e você, para sentir as nossas dores e aflições, ele passou por aflição, né? Para que ele pudesse ter exemplos para poder nos dar, para poder nos ensinar que era possível, né? Ele passar por tudo isso, morrer na cruz e ressuscitar por amor a nós, pelos nossos pecados. Então, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele estava sujeito a viver todas as coisas que nós hoje passamos, ou que já outras pessoas antes de nós já passaram também. Então, um dos pontos foi: Jesus esteve aflito. Talvez você pense: era Jesus, ele não sofreu, ele não sentiu o que eu sinto, o que você sente, ele não passou por coisas que eu passo. E a Bíblia fala que ele esteve aflito. Mas Jesus, o diferencial do momento em que Jesus esteve aflito foi em como ele soube agir nessa situação. E aqui a nossa lição e a Bíblia fala que Jesus, ele esteve aflito. E foi tanta a aflição de Jesus que o nível de estresse dele e angústia era tão grande que ele suou gotas de sangue. Jesus estava aflito por causa da situação que ele sabia que ia passar, que era a crucificação. E quantas as vezes nós passamos por momentos complicados em nossas vidas que nos deixam aflitos? Como foi que o que é importante desse primeiro tópico? Que Jesus, ele soube como agir nesse momento. E ele fez o quê? Ele orou. E a lição fala que Jesus, ele foi orar ao Pai para poder
o Senhor aliviar dele essa angústia, essa aflição que ele estava passando naquele momento. É uma lição muito importante. O que é que você tem feito quando você passa por momentos difíceis, de aflições e de angústia? Você recorre a alguém, você vai até alguém para contar, ou você vai falar com quem pode resolver, com quem pode te livrar daquela angústia? Então, Jesus ele nos ensina a orarmos ao nosso Deus. Antes de você contar qualquer coisa para alguém, antes de você passar para as pessoas o que você está passando, primeiro passa isso para Deus, fala com o Senhor como você está se sentindo, o que você está passando naquele momento, que é Ele o único que pode te socorrer e te ajudar. Até mesmo quando uma pessoa ajuda você, é porque Deus usou aquela pessoa para te ajudar. Então tudo é por meio dele, é por ele e para ele. Então, esse foi um primeiro ponto muito importante. Se você estiver passando por momentos de aflição, como Jesus ele passou, e de angústia, ore ao nosso Deus, que Ele é poderoso para te livrar nesse momento. Segundo ponto importante, chorar com os que choram. E a nossa lição, ela nos fala que Jesus, enquanto ele estava passando por esse momento de aflição, em que ele foi orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, ele chamou 3 discípulos para poder orar com ele. Né? Aqui, ó, para a sua... Jesus chamou os discípulos para que fossem, né, ao Getsemane para ali falar com o Pai, que ele estava muito aflito, né? E quando ele chegou lá, para sua decepção, os discípulos que ele tinha chamado para orar estavam dormindo, né? Jesus estava lá separado orando a Deus e ele pediu que os discípulos acompanhassem ele e eles não acompanharam, eles caíram no sono. E Jesus falou, né, que queria que eles continuassem orando, ajudando eles em oração. E quantas vezes nós temos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, que elas estão precisando de ajuda em oração. Às vezes pede, né? Quantas vezes no grupo que você está, em algum meio que você convive, alguém pede oração por alguma situação, por alguém que está passando por algo, e você simplesmente ignora aquilo, né? E o quanto é importante a gente pegar aquele pedido de oração naquele momento, se juntar àquela pessoa, ainda que a gente não esteja próximo àquela pessoa, mas a gente pegar aquele pedido de oração e apresentar a Deus naquele momento. Porque a Bíblia, ela ensina isso, chorar com os que choram. Se tem alguém sofrendo, nós temos que se compadecer daquela pessoa e buscar a Deus pelaquela pessoa, né? E assim o Senhor também, ele intercede por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das lições é essa. Jesus, ele pediu aos discípulos para orar com eles. E Jesus, todas as vezes que voltou para ver se os discípulos estavam orando, os discípulos estavam dormindo. E aí vem a terceira lição. Jesus pedia assim, ó, para orarem e vigiarem. E quando Jesus voltava, eles, além de não estarem orando, ainda estavam dormindo. Mas por quê? Qual a importância? O terceiro tópico vem assim, ó, vigiem. Jesus, ele pediu que vigiassem por uma razão, não foi em vão. E aí, logo em seguida, durante o processo de crucificação de Cristo, antes dele ser crucificado, Jesus ele já sabia que isso iria acontecer, por isso esse momento de oração e de vigilância, ele chamou os discípulos para se prepararem também para isso. E os discípulos eles não entenderam, mas Jesus não falou isso em vão. Jesus, lá em Mateus 26, 40, 41, que fala, né, que Jesus ele estava pedindo isso por uma razão, ele precisava que eles estivessem vigilantes. E aí, em Mateus 26, 51, ele explica, tem um motivo pelo qual, né, Jesus estava pedindo isso. É quando o discípulo, quando Jesus é preso pelos os romanos que vão para prender ele, né, o povo que vai para prender Jesus para a crucificação, quando chega esse momento, os discípulos que eles não estavam orando e não estavam vigiando, eles não souberam lidar com a situação daquele momento, né? E a primeira coisa, uma das coisas que aconteceram é que um daqueles discípulos, ele cortou a orelha de um soldado, né? E Jesus, ele repreendeu aquilo que ele fez. Se ele tivesse orado e se ele tivesse vigiado, como Jesus pediu, ele não teria feito, talvez ele não tivesse cometido aquele erro, né? Ele não tivesse agido daquela forma. Jesus, ele se preparou para aquele grande momento. E os discípulos, ele queria que os discípulos se preparassem também, e eles não se prepararam. Foi isso que atrapalhou
nesse momento. Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes também durante esse processo. Talvez se Pedro tivesse orado e vigiado, Pedro não tivesse negado a Jesus. Ele estaria ligado com Deus e entenderia o processo naquele momento. Então não foi em vão Jesus pedir para orarem e vigiarem. Jesus estava pedindo porque ele queria uma ajuda em oração e porque eles precisavam vigiar e estar preparados para aquele grande momento. O quarto tópico é: não deixou de cumprir sua missão. Jesus, ele foi evangelizar, mesmo sabendo o que esperava por ele. A nossa lição, ela fala que quando Jesus terminou de orar e quando Jesus saiu com os discípulos, ele descansou o coração dele, ele entregou na mão de Deus e foi cumprir aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. E aí ele foi cumprir a missão dele. Qual era a missão de Jesus? Era evangelizar, ganhar almas para Cristo. Então Jesus, ele fez isso. E quantas vezes a gente tem a obra de Deus para fazer, tem alguma coisa da parte de Deus para fazer, e a gente, por estar passando por algum momento difícil, por estar sofrendo, por estar angustiado, a gente não quer fazer, a gente abandona, a gente acha que não está pronto para fazer aquilo, a gente acha que precisa melhorar para poder fazer. E não é o que nosso Senhor Jesus Cristo ele nos ensina ao contrário, ele nos ensina que a gente tem que ir e cumprir o ID do Senhor, independente do que esteja passando nas nossas vidas. Porque ele sabia que quem estava com ele não era qualquer pessoa, era o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, se você passa por algum momento de angústia, de aflição e tem algo da parte de Deus para realizar, para cumprir, não deixe de fazer por causa disso, porque o Senhor, ele é conosco, ele é contigo, amém? No quinto que eu separei aqui, ele diz assim: ele pediu misericórdia e perdão por aqueles, né? No momento em que Jesus ele foi crucificado, muitas pessoas gritaram, né? Crucificam, crucificam, rasgaram as vestes de Jesus e julgaram Jesus, e Jesus foi muito humilhado naquele momento. Mas mesmo assim, ele pediu: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Tá lá em Lucas 23:34. E é mais uma lição muito importante pra gente, né? Que nosso Jesus, ele nos deixou. Quantas vezes nós somos humilhados, criticados, zombados, quantas pessoas não falaram mal da gente e a gente pega isso e guarda e a gente não quer mais contato com aquela pessoa, a gente toma a raiva da pessoa, a gente fica com um sentimento, né? O sentimentalismo por causa da pessoa. A gente não quer mais aquele vínculo com a pessoa. E a gente tem que aprender a perdoar, né? E orar até mesmo pelos nossos inimigos, como a Bíblia manda, né? E Jesus, ele nos deu esse exemplo. Estavam ali, pedindo para matarem a ele. E mesmo assim, ele pediu a Deus que perdoassem esse povo. É o que nós temos que fazer. Orar por aqueles que zombam de nós, por aqueles que nos tiram, que nos criticam, que falam mal da gente, que nos causam algum mal. Ore por essas pessoas, porque o Senhor, ele é poderoso para perdoar, para ter misericórdia. E nós precisamos fazer isso. Nós temos que ter amor pelo próximo. Nós não devemos guardar mágoa e nem rancor. E nosso sexto ponto, ele diz assim, ó: Jesus, ele foi honrado mesmo estando morto. Muito interessante isso, né? Jesus passou por tudo isso e Jesus, ele morreu na cruz, né? Mas para a glória de Deus, que tinha propósito em tudo, Jesus, ele foi honrado. Como assim ele foi honrado? Aí aqui diz assim, ó: neste mesmo momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a terra tremeu. Muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Vendo estes sinais, muitos creram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Está lá em Mateus 27, 51 e 54. Olha só que interessante, né? Jesus, mesmo depois de morto, depois que tudo isso aconteceu, as pessoas começaram a crer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E aí as pessoas começaram a se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi honrado durante esse processo. Inclusive, no momento em que Jesus ele foi sepultado, ele também foi honrado. Que tentaram fazer o melhor para o sepultamento dele. Então, eles prepararam o corpo de Jesus usando especiarias e lençóis e o enterraram de maneira muito digna em um túmulo nunca utilizado. Está lá em João 19, 38 e 41. Porque ainda que o nosso Senhor Jesus Cristo ele tenha sido morto naquela cruz, ele foi honrado pelo nosso Deus e mostrou que tudo que ele pregava e que ele falava não era mentira, era verdade, para a glória do nosso Deus. E aí o Senhor teve
um momento de glória dele, né, que como sempre, né, que ele é glorioso e maravilhoso e majestoso. E ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E lá no 7º vem a vitória final. Ele ressuscitou ao 3º dia. Jesus, ele passou por tudo isso, foi morto, crucificado, né, sofreu, tudo por amor a nós, nos deixou essas grandes lições durante todo esse percurso e no final ele foi vitorioso e nos dá essa lição de que não importa o que você passe, o que você enfrente, mas se você estiver firme, ligado com Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve, ligado com o Pai, você vai ser uma pessoa vitoriosa, assim como nosso Jesus foi. E assim eu termino a nossa lição. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês.